Bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua presença logo cedo, começando mais uma semana, mais uma segunda-feira e desejoso de que você tenha muita saúde e cuide bem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que Deus possa habitar em todos nós. Nesta segunda, estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Clevin Canuto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Olha, é a sua primeira vez no nosso programa, né? Sim, primeira Espero vez. que seja aí a primeira de muitas vezes, tá bem? Combinado. O Dr. Clevin Canuto, ele é cirurgião geral, nutrólogo, e ele cursou medicina aqui na USP, em Ribeirão Preto, na São Paulo, e ele vai estar conosco ao longo de toda essa semana. Eu queria começar perguntando para você, nutrólogo, é recente essa formação? Ela é antiga? Qual é a diferença de um nutrólogo para uma nutricionista, por exemplo, para um nutricionista? Na verdade, é uma formação até antiga. Na década de 70, foi já colocada pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica, né? Como cardiologia e tantas outras. Desde né? 70? 78, se não me engano. E a diferença é que a nutricionista ela tem a graduação de 4 anos, né? O nutrólogo ele precisa primeiro fazer a graduação de medicina. Então ele é médico e ele precisa realizar residência, especialização em clínica geral ou cirurgia geral, que foi o meu caso. E depois então fazer a especialização em nutrologia. Ele pode tratar doenças relacionadas ao padrão alimentar, né? E também diagnosticar e tratar com medicações, inclusive realizar a nutrologia hospitalar, por exemplo, utilizando a nutrição parenteral, que é exclusiva de prescrição médica, que é quando o paciente não pode usar o intestino e a gente passa todos os nutrientes pela veia do paciente. Vai direto para a veia da pessoa. Direto para a veia. Demanda alguns cuidados, mas é possível de a pessoa viver até anos com a nutrição parenteral. Mesmo? É mesmo? Sim, e depende de um nutrólogo para acompanhamento. Bom, então vamos aproveitar todo esse know-how do Dr. Clevin sobre alimentação e a sua relação com a saúde. Eu começo perguntando, né? Há uma íntima relação, não há? Sim. Entre alimentação e saúde? Com certeza. Tudo que nós comemos vai para o nosso sangue e o sangue leva para todas as células de todos os nossos órgãos, né? Então ele mantém os órgãos e faz novas células. Então nós somos, de fato, literalmente aquilo que comemos, de certa forma, né? É um ditado popular. Então tudo que comemos interfere positivo ou negativamente. Não é? Foi Hipócrates, que é o pai da medicina, que diz que o teu alimento seja o teu remédio? Exatamente, isso mesmo. Ele pontuou isso muito bem. E aí, como que a alimentação pode interferir na prevenção de doenças, por exemplo, que podem causar tanto sofrimento e morte nas pessoas? Olha, as principais doenças hoje que matam, elas são doenças relacionadas ao estilo de vida, né? E aí você vê que mais de 41 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem todos os anos relacionados a isso. Elas sofrem, né, também, antes de a gente falar em morte. E a maioria dessas doenças tem a ver com estilo de vida que principalmente envolve sedentarismo ou atividade física, né? O uso de substâncias nocivas como tabaco e álcool e também o padrão alimentar. É claro que tem a poluição ambiental, etc. E o padrão alimentar ele é decisivo para você prevenir essas doenças e até tratar, de certa forma, né? E a gente pode pensar, por exemplo, em doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, e aí depois a gente tem as doenças neoplásicas, os cânceres, que a gente vê um aumento significativo, também doenças pulmonares, né, que são a terceira causa de morte, e a quarta causa seria o diabetes, e até a doença renal associada ao diabetes. Para todas essas doenças, a alimentação, ela confere uma prevenção e também auxilia no tratamento. Todas as diretrizes aí mundiais de tratamento dessas doenças começam pelo estilo de vida. E dentro do estilo de vida, além da atividade física, evitar isso que a gente comentou, a alimentação saudável ela é recomendada para prevenção e tratamento. Eu fico pensando, até estava comentando com os colegas numa mesa de café da manhã outro dia, como que nós brasileiros às vezes nos alimentamos tão mal, né? E a Igreja Adventista tem uma cultura alimentar muito forte, né? Sim. Isso é um braço direito que a igreja tem, esse cuidado com o nosso corpo, que a gente entende ser o templo do Espírito Santo. Mas eu, antes de ser adventista, cresci como todo brasileiro, de manhã cedo comendo pão francês e tomando café. Exato, isso é muito comum, muito pobre, né? Pobre em minerais, vitaminas, tudo, né? Proteínas e assim por diante. Pãozinho branco com a manteiga ali e o café. E o café. Né? Exato. E a gente pode estar falando para alguém que até às vezes tem uma boa condição financeira e pode montar uma mesa como essa que a gente montou aqui, mas de manhã é isso, café com pão branco. E assim, por que tem essa cultura tão pobre com relação à alimentação em algumas famílias?
Você consegue ver a origem disso? Realmente a educação em saúde, ela envolveria muito a educação alimentar. Se a gente for ver uma pesquisa recente em universidades americanas, a gente vê que na escola médica eles dedicam ao longo de todos os anos de estudo poucas horas para ensinar nutrição clínica ou alimentação. Então há também uma carência de formação dos profissionais de saúde em geral, né? E a gente sabe muito bem hoje que uma alimentação como essa, né, rica em alimentos, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, como a gente vê aqui, um pão integral, castanhas, isso tudo é tão potente quanto algumas medicações, né, para tratar algumas doenças. A gente sabe que a hipertensão, por exemplo, você adotando uma dieta que foi até montada mais ou menos nesse estilo, que é chamada dieta para interromper a hipertensão, a dieta DASH, foi montada nos Estados Unidos, ela reduz significativamente a pressão da mesma maneira que uma medicação, por exemplo, antihipertensiva. Ou seja, de fato é o que disse Hipócrates, né? Que exatamente. O alimento seja o teu remédio. Que o teu remédio seja o teu alimento. Hipócrates já lançou isso, e historicamente, se a gente for pensar, trazendo aí para a história mundial, a gente tem os escritos de Moisés em 1500 a.C., trazendo importância sobre alimentos também. E é bem interessante ver que ele pontuou alguns aspectos, né, na descrição ali em Gênesis sobre a alimentação do ser humano, que hoje a gente estuda e entende que são relacionados à saúde também. Uma pergunta para você, como um cristão adventista, que eu sei que você é. Você sentiu mesmo durante o seu curso de medicina a ausência desse gancho que para a igreja é tão importante, ou você viu isso lá também? Olha, eu diria que não senti tanta falta porque fiz a minha formação na USP de Ribeirão Preto, que é, eu diria, o berço da nutrologia no Brasil. Então lá tivemos aula de nutrologia na graduação também. Porém, de forma geral, ainda foi pouco a quantidade. Então senti falta sim, mas sei que em outras faculdades sentiria ainda muito mais. Conversando com outros colegas, né, alguns aspectos básicos aí da nutrição clínica, da nutrologia, não são repassados. Isso tem mudado progressivamente, a ideia é incluir cada vez mais. A Associação Brasileira de Nutrologia trabalha firmemente também para incluir isso em todos os cursos médicos, né, para realmente melhorar a assistência integral ao paciente, trabalhando esse ponto tão importante da saúde que é padrão alimentar. E eu espero que isso avance, né, porque eu passei por uma situação, descobri um filho com diabetes tipo 1, né, uma criança de 4 anos, e eu estava lá no hospital, ao mesmo tempo em que se aplicava insulina, se usava um alimento que altamente, não sei se é calórico o termo, né? Talvez sobe a o insulina, índice glicêmico muito alto. O índice glicêmico altíssimo. Quer dizer, e aí eu questionava aquilo do pouco que eu já havia lido, né? Sim. E ali você tem profissionais que não estavam vendo que eles mesmos estavam provocando um alto aumento de insulina, tinha que aumentar a insulina, porque não trocavam o alimento. Não tinha fibras, não tinha outros alimentos. Exatamente. Né? Isso acontece, infelizmente. Por isso é importante o conhecimento. E por isso que a gente está aqui essa semana com o Dr. Clevin, porque a gente vai extrair dele todo esse know-how. E a gente, quando fala aqui, a Igreja Adventista, eu mesmo falo como pastor, aí você pode dizer, mas isso aí é um pastor, fez teologia, não sabe de nada. Eu vim aqui trazer o doutor para nos ajudar, então, para mostrar para você que a gente fala, mesmo sem ter a formação de algumas coisas, mas que a ciência, a verdadeira ciência, está aliado com isso aí. É isso? Com certeza, com certeza. Dr. Clevin, obrigado por sua presença hoje. Vamos estar juntos a semana toda, tá bem? Obrigado.